Boa noite a todos. Primeiramente, um Feliz Natal para vocês. Só queria deixar essa oportunidade final para não somente desejar um Feliz Natal para você, um abraço para a família de vocês, todas aquelas coisas positivas que a gente sempre fala, né? Mas também para trazer para vocês, talvez, a conclusão da minha série de textos que eu estava publicando no Instagram, em que eu estava meditando sobre um aspecto transcendental do Natal, um aspecto filosófico, um aspecto profundo, para que a gente possa realmente se apaixonar por esse momento, entender a relevância e a potência do momento que é o Natal. E hoje eu vou falar sobre o ambiente onde Jesus escolhe nascer. Mas antes, deixe-me recapitular uma parte importante das minhas reflexões escritas, que talvez muitos de vocês podem não ter lido. Disse, nessas reflexões, uma explicação acerca do Evangelho de São João, que diz o seguinte: no princípio havia o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Então, o que é esse tal Logos? Logos é um conceito de filosofia que pretende dizer a ordem que permeia, a ordem inteligente das coisas. É a ordem inteligente que nos permite observar que na minha mão há uma taça com um espumante dentro, que eu estou segurando a taça e que eu sou uma pessoa separada. Ou seja, nós temos uma certa inteligibilidade, uma ordem, uma constância que nos permite investigar a realidade de maneira geral. Assim como nos permite interagir com a realidade da mesma forma que eu tomo um gole desse copo. Não existe essa realidade distinta de si. Existe algo da realidade que une todos os seus aspectos numa inteligibilidade única, uma inteligibilidade interativa, uma inteligibilidade que possui uns aspectos de eternidade, de imutabilidade e, acima de tudo, da transcendência ao ser humano. Então, o Evangelho diz simplesmente que Deus, sob certo sentido, é o Logos. É essa ordem que permeia o universo. Mas diz muito mais que isso. Diz que esse Logos se reveste de carne. O Logos é vestido de carne significa Jesus Cristo. A ordem universal das coisas. Ela desce, se faz ser humano e habita entre nós. Mas, afinal de contas, como a gente pode se permitir isso? Primeiramente, nós temos que analisar a forma como o ser humano se coloca diante da realidade. Na realidade, a gente sabe que existem os objetos inanimados, como o copo que eu segurei, existem os animais, existe esse aspecto do logos divino, assim como existe uma criatura intermediária chamada ser humano, que ele não é nem puramente um objeto parado. Ele não é como os animais que não possuem essa capacidade de criar para além do ambiente, de transcender os estímulos biológicos. O ser humano tem uma capacidade de criação. Então, sobre esse sentido, o ser humano tem essa capacidade de ser como Deus. Mas como isso acontece? Então perceba a sabedoria do Logos eterno em escolher onde ele iria nascer para nos explicar a maneira pela qual nós mesmos podemos nos elevar no sentido de nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais perfeitas, mais justas. Ele procura espaços para onde o Logos poderia nascer. A Santíssima Virgem e São José procuravam desesperadamente onde deveria nascer o Logos que salvaria a humanidade. Só que, primeiramente, eles batem nas portas das estalagens ricas, os hotéis ricos da época. E o que acontece? Os hotéis dizem que não tem espaço para aquela família pobre. E por isso mesmo, eles não recepcionaram Jesus Cristo. Então, o único espaço que eles acharam ali foi numa manjedoura, num lugar simples, em meio a pessoas simples, num ambiente de pobreza e de pauperismo. E o que isso diz sobre a forma em que essa dimensão do Logos transcendental nasce na gente? Aqueles corações que são ricos como a estalagem, que já estão cheios, que não tem mais espaço para nada, que tem aquelas verdades definitivas acerca de tudo, esses corações não vão receber o Logos. Eles preferirão os seus próprios desejos sobre a verdade. Enquanto, por outro lado, há aqueles corações pobres e simples, como uma manjedoura. Nesse coração, o Logos vai achar o seu lugar de nascimento, pois, ao invés de ter seus desejos se projetando contra a realidade, na verdade você tem um desejo que se conforma à realidade, um desejo que obedece e é manso à realidade e permite que a realidade te conduza para cima, te conduza para essa dimensão divina e redima você por quanto ser humano
no sentido da sua realização plena como criatura que não reflete apenas o animalesco e que nem se degenera no demoníaco, mas que se eleva a um espírito de reflexão dessa grandeza da ordem que permeia todo o universo da perfeição. Este é o caminho da sabedoria, este é o caminho do comportamento ético e este é o caminho da justiça. Esta é a possibilidade aberta por Jesus Cristo para nós. Essa é a grande imagem que Deus abre para nós. A imagem de que, não por nossos méritos, mas por nossa humildade e por nossa mansidão, nós podemos nos deixar ser guiados e levados pelo logos da existência e, sendo como escravos da verdade, possamos nos tornar como o Deus que está lá no céu. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado pela atenção e, novamente, um Feliz Natal.